de hoje, né? Qual é a pergunta de hoje? A pergunta é essa: Deus ama as pessoas homossexuais? Deus ama essas pessoas? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vamos ver aqui. Muito boa esta pergunta e vamos aproveitar e ir mais além em nossas reflexões, nos argumentos que vamos utilizar para compreender a resposta que estaremos oferecendo. E de pronto, podemos afirmar que sim, ele ama com igualdade, como ama qualquer outra pessoa no mundo, e com equidade, ama com mais atenção, já que são vítimas de tantos preconceitos culturais. O sofre, né? Vamos ver aqui o segundo ponto. Diz assim: vamos tratar como homossexuais todas as pessoas que estão incluídas na sigla LGBTQIA+, ou seja, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros ou travestis, queer ou queer, intersexuais, assexuais e outros não heterossexuais. Gente como a gente que, diante de Deus e da civilização, merecem todo o respeito e carinho e acolhimento possível. 3. Conhecendo o Deus vivido por Jesus, afirmamos que ele ama demais estas pessoas como a todo mundo. Ama a ponto de mexeu com um, mexeu com um ou uma, mexeu diretamente com ele. Acolheu um ou uma, acolheu ele. Foi bênção para a vida de um ou uma, foi motivo de muita alegria para o coração dele. Como pessoas que sofrem vários tipos de preconceitos, afirmamos que Deus ama especialmente cada um, como Jesus demonstrou em relação à adúltera, ante tudo que sofria por pessoas religiosas, que se diziam povo de Deus, mas sem nenhuma autoridade ou condição de praticarem tais preconceitos. Em relação a cada homossexual, Jesus faria o mesmo que fez em relação àquela mulher dentro de nossas igrejas e do cristianismo intolerante de nossos dias. Moisés disse que Deus criou macho e fêmea no mesmo contexto que diz que a mulher foi tirada da costela do homem, que dos filhos de Deus e das filhas dos homens nasceram gigantes, que acima do firmamento tem água e que o dilúvio teve água para cobrir toda a terra e que o idioma foi um castigo de Deus, os idiomas, né? Foi um castigo de Deus para a humanidade que queria chegar a ele. No entanto, o Senhor também criou animais hermafroditas, como as lesmas e outros, bissexuais, como pinguins e macacos bonobos, e outros, né? E homossexuais, como alguns já conhecidos pela internet. Deus criou esses animais. Homossexuais existem desde os primeiros registros das civilizações e o preconceito hebreu registra isso desde Moisés, explicando o acontecido em Sodoma, somado a outros registros em outras civilizações também, com muito ou pouco preconceito de cada um daqueles que falou sobre o assunto. Nos tempos de Jesus, o mundo tinha muito de vivências com a homossexualidade, tanto por parte dos gregos quanto dos romanos,
quanto dos próprios judeus elitizados e camuflados naquela sociedade. Jesus não toca no assunto. Apesar de ser um fato muito comum em seus dias aqui no mundo. Quando Paulo fala sobre o tema, ele não está condenando o homossexual. Ele está somente afirmando que se trata de uma consequência do pecado contagiante de Adão. Ele reflete que é um dos muitos resultados do pecado original, como acontece com as doenças, deformidades no mundo, considerando que Deus tenha criado somente machos e fêmeas para envolvimentos heterossexuais. Tá bom? Então, Paulo não condena. Paulo está dizendo que é resultado da situação de pecado. Na concepção de Paulo, né? No entendimento de Paulo. É isso que ele está fazendo. Tá bom? 9. A grande maioria dos casos de homossexuais, para não dizer que todos, não se trata de uma vontade pessoal, de preferência pessoal. Até afirmo que não se trata de opção pessoal, mas de atração espontânea, como acontece nos casos da heterossexualidade. O esforço de muitos em lutar contra sua homossexualidade por causa dos vários preconceitos que sofrem demonstra não ser uma escolha pessoal. Não é a pessoa que escolhe, né? Mas é algo que já faz parte daquela pessoa. Assim, concluindo, considerando o amor de Deus por todas as pessoas indistintamente, sem nenhuma acepção, como diz a Bíblia, afirmamos que ou Deus criou o ser humano para ser heterossexual e LGBTQIA+, né? Ou ele permite tudo isto, como permite outras tantas coisas consequentes do pecado original até nos salvos, por causa do seu imenso amor para com todas as pessoas. Esse amor é tão grande e tão permissivo que a Bíblia lembra que não há pecado maior que outro, todos são grandes contra Deus. E Jesus afirmou que todos os pecados são perdoáveis, mas somente a rejeição do convencimento do Espírito Santo é que não se perdoa. Este é o único pecado que vai impedir pessoas de entrarem para a eternidade com Deus. Tá bom? Se alguém acredita que então homossexualidade não é somente consequência do pecado, como também as enfermidades, as deformidades. Deus não criou ninguém, né, para nascer deformado. Mas se for por acaso a ideia de que é consequência do pecado, né? Então, e tem pessoas que acreditam que se torna pecado porque a pessoa escolhe fazer aquilo. Então, a Bíblia lembra para essas pessoas que para Deus todos os pecados são enormes, são grandes. Não há pecado maior do que outro, todos são enormes. Agora, o único pecado que ofende a Deus, que entristece Deus e que impede uma pessoa de ser salva, o único pecado não é qualquer outra coisa a não ser rejeitar a ação do Espírito, o convencimento do Espírito. Só esse é o pecado que leva uma pessoa para o inferno. Tá bom? Não esqueçamos disso.